Olá, pessoal! Que alegria começar mais um CLV, mais um clubinho do livro velho aqui com vocês. Vocês votaram e escolheram Casa Velha, do Machado de Assis, que é um livro que está sendo cobrado agora na lista de leitura obrigatória da Unicamp para os próximos 3 anos, 2024, 2025 e 2026. Então a gente vai fazer a leitura comentada, explicada, do jeitinho que eu já fiz aqui nas outras edições do CLV, só que agora desse livro aqui. Vamos ter mais um Machado de Assis, é o nosso terceiro Machado na sequência. Se você caiu de paraquedas por aqui e não sabe do que eu tô falando, esse projeto com leitura comentada e explicada começou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois nós fomos para Quincas Borba, que está na lista da FUVEST, e agora Casa Velha. Vocês que escolheram, tá bom? O Casa Velha estava competindo com a Ilustre Casa de Ramírez, do Essa de Queiroz, que vai entrar na lista da FUVEST em 2025, e com outro livro que vai entrar também na lista da FUVEST, da Unicamp em 2025, do Lima Barreto. E esse aqui venceu de lavada com mais de 60%. Então, nós temos nesse vídeo aqui 10 capítulos, então vocês vão ter que me aguentar por 10 semanas. Claro que eu vou vendo aqui a quantidade de páginas por capítulo, porque pode ser sim que eu consiga agrupar em um mesmo vídeo mais de um capítulo desse livro, tá bom? É um livro curto, tá? Ele é considerado por alguns críticos até como uma novela, não como um romance, mas isso não nos importa. O importante aqui é que a gente vai poder estudar essa obra inteirinha, com muitos detalhes. Eu vou explicar tudo dessa obra durante a leitura, tá bom? E você que não vai prestar vestibular, você só vai se deliciar com mais um Machado. Então vem comigo, vamos começar. Aliás, se você não sabe, esse livro, né, essa obra Casa Velha, foi publicada entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, tá bom? Também em folhetim entre os anos de 1885 e 1886. E só virou livro póstumamente em 1944. Então vamos lá iniciar esse primeiro capítulo, que aliás é o único capítulo dessa obra com título, tá bom? O título desse capítulo é Antes e Depois da Missa. Aqui está o que contava há muitos anos um velho cônego da Capela Imperial. Então o narrador abre aqui dizendo que a história da Casa Velha vai ser narrada por esse padre, né, por esse velho cônego da Capela Imperial. E a partir daí, quem assume a narrativa é esse padre, tá bom? Então vamos lá. Não desejo ao meu maior inimigo o que me aconteceu no mês de abril de 1839. Tinha-me dado na cabeça escrever uma obra política, a história do reinado de Dom Pedro I. Até então, desperdiçara algum talento em décimas e sonetos, muitos artigos de periódicos e alguns sermões que cedia a outros, depois que reconheci que não tinha os dons indispensáveis ao púlpito. Então esse padre, né, ele está dizendo que ele já tinha se dedicado, né, gastado ali algum tempo escrevendo algumas décimas e sonetos, quer dizer, poemas, né, e também alguns artigos e tudo mais. Mas vamos continuar que vocês vão entender qual vai ser a motivação dele para essa escrita. No mês de agosto de 1838, li as memórias que outro padre, Luiz Gonçalves dos Santos, o padre Perereca chamado, escreveu do tempo do rei, e foi esse livro que me meteu em brios. Meter em brios significa que me entusiasmou, quer dizer, ele ficou entusiasmado em escrever a sua própria história, depois que ele leu esta história, que foi escrita por um outro padre. Achei-o seguramente medíocre e quis mostrar que um membro da Igreja Brasileira podia fazer coisa melhor. Então, olha só aquilo que
fez dar o início, né, a essa vontade de escrever um texto político, uma obra política. É porque ele leu essa obra desse outro padre, achou essa obra bem medíocre e ele queria escrever algo melhor e sabia que daria conta de escrever algo melhor. Comecei logo a recolher os materiais necessários, jornais, debates, documentos públicos e a tomar notas de toda a parte e de tudo. No meado de fevereiro, disseram-me que em certa casa da cidade acharia, além de livros que poderia consultar, muitos papéis manuscritos, alguns reservados, naturalmente importantes, porque o dono da casa, falecido desde muitos anos, havia sido ministro de Estado. Compreende-se que essa notícia me aguçava a curiosidade. A casa, que tinha capela para uso da família e dos moradores próximos, tinha também um padre contratado para dizer missa aos domingos e confessar pela quaresma, era o reverendo Mascarenhas. Fui ter com ele para que me alcançasse da viúva a permissão de ver os papéis. Então, para escrever essa obra política, claro que ele precisava fazer pesquisas, né? Documentos históricos e tudo mais. E ele ficou sabendo, né, durante essas pesquisas, que havia numa determinada casa da cidade, de uma viúva, alguns documentos de um ministro, de um ex-ministro já falecido, né? Então, ele foi em busca das informações desses documentos. E como que ele fez isso? Por meio de um outro padre, do Mascarenhas, que era um padre que rezava a missa aos domingos dentro da propriedade dessa família. Então vamos pensar numa família que tem inclusive uma capela, né, uma igreja dentro da sua propriedade, com certeza é uma família muito rica, tá? Então ele foi buscar esse padre Mascarenhas para que por meio dele, né, ele conseguisse então autorização para mexer naqueles papéis do ministro, do falecido, né? Não sei se lhe consentirá isso, disse-me ele, mas vou ver. Por que não há de consentir? É claro que não me utilizarei senão do que for possível e com autorização dela. Pois sim, mas é que livros e papéis estão lá em grande respeito, não se mexe em nada que foi do marido, por uma espécie de veneração que a boa senhora conserva e sempre conservará. Mas enfim, vou ver e far-se-á o que for possível. Mascarenhas trouxe-me a resposta 10 dias depois. A viúva começou recusando, mas o padre instou, expôs o que era, disse-lhe que nada perdia do devido respeito à memória do marido, consentindo que alguém folheasse uma parte da biblioteca e do arquivo, uma parte apenas, e afinal conseguiu, depois de longa resistência, que me apresentasse lá. Não me demorei muito em usar do favor e no domingo próximo acompanhei o padre Mascarenhas. Então, o padre Mascarenhas conseguiu, né, um encontro entre a viúva e a família ali, né, desse ex-ministro, e o padre que estava querendo escrever essa obra política. A casa, cujo lugar e direção não é preciso dizer, tinha entre o povo o nome de Casa Velha e realmente datava dos fins do outro século. Quando ele fala aqui do outro século, ele está fazendo referência ao século XVIII, tá? Então, o nome da casa, essa casa era conhecida por toda a comunidade, por toda a população ali da cidade, de Casa Velha, porque era uma casa, assim, muito antiga, de uma família muito rica, que tinha uma propriedade muito grande. E esse padre, então, vai fazer essa visita justamente no domingo, né, num dia de missa. Então, ele acompanha o padre Mascarenhas até a capela. Era uma edificação sólida e vasta, gosto severo, nua de adornos. Eu, desde criança, conhecia-lhe a parte exterior, a grande varanda da frente, os 2 portões enormes, um especial às pessoas da família e às visitas, e outro destinado ao serviço, às cargas que iam e vinham, às seges, ao gado que saía a pastar. Além dessas 2 entradas, havia, do lado oposto, onde ficava a capela, um caminho que dava acesso às pessoas da vizinhança, que ali iam ouvir missa aos domingos ou rezar a ladainha aos sábados. Então era uma casa com muita pompa, né? Então
Ele diz aqui que a propriedade era tão grande que ela se dividia em 3 portões. Então tinha um portão destinado para a entrada e saída da própria família e das visitas especiais. Tinha um outro portão reservado para serviços, né, para entregas e tudo mais. E um terceiro portão que era para a pessoa da comunidade poder acessar a capela, né, a igreja que tinha lá dentro da propriedade, para que a comunidade também pudesse acompanhar essa missa ali dentro da propriedade, tá? Então a gente já consegue ver aqui uma casa com uma certa divisão, né? Até para a entrada, né, das pessoas de fora. Foi por esse caminho que chegamos às 7 horas e poucos minutos. Entramos na capela após um raio de sol que brincava no azulejo da parte interior onde estavam representados vários passos da escritura. A capela era pequena, mas muito bem tratada. Ao resto do chão, à esquerda, perto do altar, uma tribuna servia privativamente a dona da casa e as senhoras da família ou hóspedes que entravam pelo interior. Os homens, os fâmulos e vizinhos ocupavam o corpo da igreja, foi o que me disse o padre Mascarenhas explicando tudo. Então a gente vê de novo mais uma divisão, né? Então dentro dessa capela, que está dentro da propriedade da família, a comunidade pode acessar. Mas existe ali, na parte esquerda ali, né, uma parte reservada para a dona da casa, né, para a dona de toda aquela propriedade, da viúva, e também para a família e os mais chegados, né, e os convidados especiais. E o corpo da igreja ficava destinado às outras pessoas, está dizendo aqui aos homens, os fâmulos, né, que são os empregados, e os vizinhos, tá? Foi o que me disse o padre Mascarenhas explicando tudo, chamou-me a atenção para os castiçais de prata, para as toalhas finas e alvíssimas, para o chão em que não havia uma palha. Então, quer dizer, o padre Mascarenhas então está mostrando também para o narrador o quê? Todo o luxo do lugar e a limpeza também, não tinha uma palha no chão, né? E olha só esses castiçais, olha só essas toalhas tão finas e alvíssimas, então existe um certo luxo também. Todos os paramentos são assim, concluiu ele, e este confessionário, pequeno, mas um primor. Não havia coro nem órgão. Já disse que a capela era pequena. Em certos dias a concorrência à missa era tal que até na soleira da porta vinham ajoelhar-se fiéis. Mascarenhas fez-se notar à esquerda da capela o lugar em que estava sepultado o ex-ministro. Tinha-o conhecido pouco antes de 1831 e contou-me algumas particularidades interessantes, falou-me também da piedade e saudade da viúva, da veneração em que tinha a memória dele, das relíquias que guardava, das alusões frequentes na conversação. Então a sepultura, né, desse ex-ministro estava ali também. Lá verá na biblioteca o retrato dele, disse-me. Começaram a entrar na igreja algumas pessoas da vizinhança, em geral pobres, de todas as idades e cores. Dos homens, alguns, depois de persignados e rezados, né, de benzidos, tá, e rezados, saíam outra vez para esperar fora, conversando a hora da missa. Vinham também escravos da casa. Um destes era o próprio sacristão. Tinha a seu cargo não só a guarda e asseio da capela, mas também ajudava a missa e salvo a prosódia latina com muita perfeição. Fomos achá-lo diante de uma grande cômoda de jacarandá antigo com argolas de prata dos gavetões, concluindo os arranjos preparatórios. Na sacristia, entrou logo depois um moço de 20 anos mais ou menos, simpático, fisionomia meiga e franca, a quem o padre Mascarenhas me apresentou. Era o filho da dona da casa, Félix. Então as pessoas estavam chegando para assistir à missa, e uma dessas pessoas é o filho, né, da viúva, chamado Félix. Então gravem este nome, que é muito importante. Já sei, disse ele sorrindo, mamãe me falou de vossa reverendíssima, vem ver o arquivo de papai? Confiei-lhe rapidamente a minha ideia e ele ouviu-me com interesse. Enquanto falávamos, vieram outros homens de dentro, um sobrinho do dono da casa, Eduardo, também de 20 anos, um velho parente, coronel Raimundo, e uns 2 ou 3 hóspedes. Félix apresentou-me a todos e durante alguns minutos fui naturalmente objeto de grande curiosidade.
Mascarenhas, paramentado e de pé, com o cotovelo na borda da cômoda, ia dizendo alguma coisa, pouca ouvia mais do que falava, com um sorriso antecipado nos lábios, voltando a cabeça a miúdo para um ou outro. Félix tratava-o com benevolência e até deferência. Pareceu-me inteligente, liano e modesto, tá? Então ele tá fazendo uma breve descrição aqui do próprio Félix, que é o filho, né? Então, com deferência, trata as pessoas com deferência, né? Com respeito. Pareceu muito inteligente e liano. Liano significa sincero e modesto. Os outros apenas faziam coro. O coronel não fazia nada mais que confessar que tinha fome, acordara cedo e não tomara café. Parece que são horas, disse Félix. E, depois de ir à porta da capela, mamãe já está na tribuna. Vamos. Fomos. Na tribuna, a tribuna é esse espaço reservado dentro da igreja para assistir à missa. Na tribuna estavam 4 senhoras, 2 idosas e 2 moças. Cumprimentei-as de longe e, sem mais encará-las, percebi que tratavam de mim, falando umas às outras. Felizmente, o padre entrou daí a 3 minutos, ajoelhamo-nos todos e seguiu-se a missa que, por fortuna do coronel, foi engrolada. Quando acabou, Félix foi beijar a mão à mãe e à outra senhora idosa, tia dele, levou-me e apresentou-me ali mesmo a ambas. Não falamos do meu projeto, tão somente a dona da casa disse-me delicadamente: está entendido que vossa reverendíssima faz-nos a honra de almoçar conosco? Então ele é convidado para o almoço, tá? Na casa, né, pela viúva, certo? Eles provavelmente vão fazer os acertos ali, porque ele vai, né, precisar entrar na casa e ter acesso à casa, acesso livre à casa, para que ele possa, então, mexer em todo o arquivo do ex-ministro. Inclinei-me afirmativamente, não me lembrou sequer acrescentar que a honra era toda minha. A verdade é que me sentia tolhido. Então pensa, toda aquela grandeza, toda aquela pompa, né? Ele tá se sentindo um pouco tolhido, né? Ele tá se sentindo um pouco deslocado. Casa, hábitos, pessoas davam-me ares de outro tempo, exalavam um cheiro de vida clássica, né? É como se aquelas pessoas ali exprimissem um certo conservadorismo, toda aquela casa, aquela propriedade, tudo aquilo, né? Exprimia um certo conservadorismo excessivo. Não era raro o uso da capela particular, o que me pareceu único foi a disposição daquela, a tribuna de família, a sepultura do chefe ali mesmo, ao pé dos seus, fazendo lembrar as primitivas sociedades em que florescia a religião doméstica e o culto privado dos mortos. Logo que as senhoras saíram da tribuna, por uma porta interior, voltamos à sacristia onde o padre Mascarenhas esperava com o coronel e os outros. Da porta da sacristia, passando por um saguão, descemos 2 degraus para um pátio vasto, calçado de cantaria, com uma cisterna no meio. De um lado e outro corria um avarandado, ficando à esquerda alguns quartos e à direita a cozinha e a copa. Pretas e moleques espiavam-me curiosos e creio que sem espanto, porque naturalmente a minha visita era desde alguns dias a preocupação de todos. Com efeito, a casa era uma espécie de vila ou fazenda, onde os dias, ao contrário de um rifão peregrino, pareciam-se uns com os outros, as pessoas eram as mesmas, nada quebrava a uniformidade das coisas, tudo quieto e patriarcal. Então ele faz uma grande descrição aqui nesse parágrafo, né, sobre o que ele sentiu daquele casarão e de toda aquela propriedade. Tinham escravos e ele percebeu que ele estava sendo observado pelas pessoas com uma certa curiosidade, porque não era muito comum um estranho entrar na casa. As pessoas até entravam na igreja, né, os vizinhos, as pessoas da comunidade, mas não na casa. É como se a casa fosse um local muito reservado e ele estava ali adentrando aquilo. Então as pessoas estavam olhando para ele com curiosidade, mas de certa forma todos já sabiam dessa visita, porque era algo muito diferente, tá? E ele diz aqui nessa descrição, a gente consegue perceber também, ele fala da questão do clássico, do conservadorismo, e usa também uma outra palavra que é o patriarcal, né? Tudo muito quieto e patriarcal. Dona Antônia governava esse pequeno mundo com muita discrição, brandura e justiça. Então a Dona Antônia é a viúva, tá? É como se aquela casa ali fosse uma cidade completa, né? Como se ela fosse ali
e essa Dona Antônia, ela governava tudo aquilo, tá? Nascera a dona da casa, no próprio tempo em que a vida política do marido e a entrada deste nos conselhos de Pedro I podiam tirá-la do recesso e da obscuridade, só a custo, e raramente os deixou. Assim é que em todo o ministério do marido apenas 2 vezes foi ao paço. Era filha de Minas, mas foi criada no Rio de Janeiro, naquela mesma casa onde casou, onde perdeu o marido e onde lhe nasceram os filhos, Félix e uma menina que morreu com 3 anos. A casa fora construída pelo avô em 1780, voltando da Europa, donde trouxe ideias de solar e costumes fidalgos. E foi ele, e parece que também a filha, mãe de Dona Antônia, quem deu a esta a pontazinha de orgulho que se lhe podia notar e quebrava a unidade da índole desta senhora, essencialmente chã. Inferi isso de algumas anedotas que ela me contou de ambos no tempo do rei. Dona Antônia era antes baixa que alta, magra, muito bem composta, vestida com singeleza e austeridade. Devia ter 46 a 48 anos. Então ele faz aqui, também nesse parágrafo, uma descrição da história daquela casa e como consequência da Dona Antônia e do Félix agora, né? Então a gente tem informação aqui, na verdade, que esse ex-ministro, a casa, né, aquela casa velha, não era propriedade do marido, né, desse ex-ministro que estava morto. Era, na verdade, da família da Dona Antônia, da mulher. Então, essa casa foi construída pelo avô dela, depois passou para os pais, agora está, né, nas mãos dela e possivelmente vai passar para o filho Félix, né? É essa a ideia, que é o único filho, porque ela teve 2 filhos, o Félix e também uma menina, mas a menina morreu com 3 anos de idade. São todas as informações que nós temos aqui, né? Então, é muito importante a gente perceber que esta Dona Antônia, ela nasceu naquela casa, ela cresceu naquela casa. Diz aqui que ela saiu depois que o marido se tornou ministro e, por ser ministro, acaba tendo, né, uma vida que precisa sair mais de casa, ter um convívio social mais constante. Ela diz aqui que só saiu 2 vezes de casa, tá? Então ela se conservava ali naquela casa, como se aquela casa fosse o reino dela. E ali ela criou os filhos também, tá? Poucos minutos depois estávamos almoçando, o coronel, que afirmava rindo ter um buraco de palmo no estômago, nem por isso comeu muito e durante os primeiros minutos não disse nada, olhava para mim obliquamente e se dizia alguma coisa era baixinho às 2 moças, filhas dele, mas desforrou-se para o fim e não conversava mal. Félix, eu e o padre Mascarenhas falávamos de política, do ministério e dos sucessos do Sul. Esses sucessos do Sul aqui tá fazendo referência à Revolução Farroupilha, tá? É um dado histórico também. Notei logo, no filho do ministro, a qualidade de saber escutar e de discernir, parecendo aceitar o conceito alheio, de tal modo que às vezes a gente recebia a opinião devolvida por ele e supunha ser a mesma que emitira. Olha que interessante essa descrição do Félix, né? Eles conversaram muito nesse almoço e ele percebeu que o Félix era extremamente inteligente, que até quando o Félix discordava, parecia que concordava, né? Muito, muito esperto, muito sagaz, assim, para conversar com as pessoas. Outra coisa que me chamou a atenção foi que a mãe, né, a Dona Antônia, viúva, percebendo o prazer com que eu falava ao filho, parecia encantada e orgulhosa. Compreendi que ela herdara as naturais esperanças do pai e redobrei de atenção com o filho. Quer dizer, então, para impressionar a dona da casa, né, e quem sabe conseguir alguma coisa dela, porque ele, aliás, ele ia cavucar a história da família, né, ia mexer ali nos documentos íntimos da família. Então, para conseguir alguma coisa, e ele percebeu o orgulho da mãe, né, durante esse almoço, então o que ele fez? Ele ficou ali bajulando o Félix, né, para, na verdade, bajular a mãe. Filo sem esforço, mas pode ser também que entrasse por alguma coisa naquilo a necessidade de captar toda a afeição da casa por motivo do meu projeto. Foi só depois do almoço que falamos do projeto,
Passamos a varanda, que comunicava com a sala de jantar, e dava para um grande terreiro, era toda ladrilhada e tinha o teto sustentado por grossas colunas de cantaria. Dona Antônia chamou-me, sentei-me ao pé dela com o padre Mascarenhas. Reverendíssimo, a casa está às suas ordens, disse-me ela. Fiz o que o senhor padre Mascarenhas me pediu, e a muito custo, não porque o não julgue pessoa capaz, mas porque os livros e papéis do meu marido, ninguém mexe neles. Creia que agradeço muito. Pode agradecer, interrompeu ela sorrindo. Não faria isto a outra pessoa. Precisa ver tudo? Não posso dizer-se tudo. Depois de um rápido exame, saberei mais ou menos o que preciso e Vossa Excelência também há de ser um livro para mim. E o melhor livro, o mais íntimo. Como? Espero que me conte algumas coisas que hão de ter ficado escondidas. As histórias fazem-se em parte com as notícias pessoais. Vossa Excelência, esposa de ministro. Dona Antônia deu de ombros. Eu nunca entendi de política. Nunca me meti nessas coisas. Tudo pode ser política, minha senhora. Uma anedota, um dito, qualquer coisa de nada. Pode valer muito. Foi nesse momento que ela me disse o que acima referi. Vivia em casa, pouco saía e só foi ao paço 2 vezes. Confessou até que da primeira vez teve muito medo e só o perdeu por se lembrar a tempo de um dito do avô. Então olha que interessante, né? Eles começam a conversar sobre esse projeto do padre de escrever essa obra política, né? E utilizar os documentos do ex-ministro para isso, né? Para essa finalidade. Então ele tá ali conversando com a viúva e ele fala que ele também gostaria que a viúva contasse alguma coisa para ele. E na verdade ela fala, não, mas eu não entendo nada de política. Ela tenta se esquivar, dizendo que não entende nada e que por isso ela não pode dar nenhum tipo de informação. Mas agora ela vai falar, né? Vai contar um pouquinho de um dito e tudo mais. Então dá para perceber aqui que o padre, né, mesmo concordando com ela, né, ele consegue algumas informações da viúva também. Saí de casa tremendo. Era dia de gala e atrajada à corte, pelas portinholas do coche vinha muita gente olhando parada. Mas quando me lembrava que tinha de cumprimentar o imperador e a imperatriz, confesso que o coração me batia muito. Ao descer do coche, o medo cresceu e ainda mais quando subi as escadas do paço. De repente, lembrou-me um dito do meu avô. Meu avô, quando aqui chegou o rei, levou-me a ver as festas da cidade e como eu, ainda mocinha, impressionada, lhe dissesse que tinha medo de encarar o rei se ele aparecesse na rua, olhou para mim e disse com um modo muito sério que ele tinha às vezes: menina, uma quintanilha não treme nunca. E foi o que fiz. Lembrou-me que uma quintanilha não tremia e, sem tremer, cumprimentei suas majestades. Rimos-nos todos. Eu, pela minha parte, declarei que aceitava a explicação e não lhe pediria nada. E depois falei de outras coisas. Parece que estava de veia. Se não é que a conversação da viúva me meteu em brios. De novo, a expressão meter em brios, né? De novo, a viúva ali acabou entusiasmando ele, né, essa conversa. Veio o filho, veio o cunhado, vieram as moças e posso afirmar que deixei a melhor impressão em todos. Foi o que o padre Mascarenhas me confirmou alguns dias depois e foi o que notei por mim mesmo. Então aqui a gente termina esse primeiro capítulo. Claro que é um capítulo de apresentação tanto da Casa Velha, então agora a gente já conhece a propriedade, conhece o que é essa Casa Velha, que aliás é o que dá título à obra, e a gente também conhece algum dos moradores da casa, né? Além do padre, claro, que é muito importante, porque ele que vai cavocar a vida da família a partir de agora, e a gente vai acompanhar com ele algumas descobertas sobre a história dessa família, e além do padre, tem o padre Mascarenhas também, tem alguns agregados ali da família, e nós temos principalmente o ex-ministro, que já está morto, né? Temos também a viúva, a dona Antônia, e o filho Félix, tá? Então nós conhecemos aqui algumas personagens e tivemos um panorama do que é tudo isso. Bom, eu estou curiosa para saber o que vai acontecer, o que esse padre vai encontrar, né, de informações ali a respeito dessa família. Você tá curioso? Tá curiosa? Eu estou. Então,
Me aguardem, nós seguiremos com essa história no próximo vídeo, na próxima semana, ok? Grande beijo, tchau, tchau e até o próximo.